Olá, meu nome é Dilamene Avelar, do canal Água Viva. Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. É a lição 89. Em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que faça? Marcos capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi confiada, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim também, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe a compaixão e o socorro. A pergunta endereçada ao mestre, ao cego de Jericó, porém, é bastante expressiva. Que queres que eu te faça? A indagação deixa perceber a posição melindrosa do interessado que se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorreu à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde com prejuízo próprio. Lembremos que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos à maneira de retornarmos aos vínculos divinos. A época em que as feridas do corpo são chamadas à cura, as chagas da alma e situações em que se paralisia a preciosidade do movimento, em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades. Desabores, entrementes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens de retificação e da ascensão, convictos que nos encontramos, invariavelmente, na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e talvez não saibamos de pronto a escolher outra melhor. Vou fazer um pequeno comentário sobre essa página. Em nossa marcha. É bom a gente lembrar quem é Bartimeu. Bartimeu é filho do Timeu. E Jesus estava numa marcha e junto com um grupo de pessoas que vinham, e o cego se fazia sentado na margem do caminho. E ali, ele ouvindo aquele movimento, porque cego, ele só ouvia aquele movimento, sentindo aquele tumulto, aquela coisa toda, ele indaga sobre aquelas pessoas, provavelmente sobre o que estava acontecendo. E lá eles falaram para ele sobre Jesus naquele momento. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estavam em volta: cala-te, não incomoda ele. E ele volta de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi levado, Jesus manda que o leve diante dele, mas na hora que ele sai do chão, ele trazia um manto dos pedintes, que era um manto oficial, ele abandona aquele manto, provavelmente outra pessoa pegou na mesma hora, e ele chega diante de Jesus já sem aquela capa de pedinte.
Nós vamos ver duas coisas aí que é interessante, é relevante a gente comentar. Abandonar a capa e ir. E porque aquela era a forma que ele sustentava aquela capa. Aquilo fazia com que as pessoas tinham misericórdia dele dando esmola. Então, muitas das vezes, nós nos portamos diante de Jesus como mendigos, né? Na sociedade, como pedintes, né? Pedintes. E a misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é infinita em nossas vidas. A maneira que nos portamos, né? Nós devemos ter muito cuidado nesse sentido de ir no Cristo. Ele é nosso irmão. Ele sabe tudo que demanda no nosso coração. Não é à toa que ele é o dirigente do nosso planeta. Ele é o cuidador desse planeta, né? Então, outra atitude foi a dele ir. E nós vamos ver que quando a gente está a caminho de algo superior, de algo melhor, as pessoas em volta normalmente se incomodam. Foi o caso, ele viveu esse caso ali naquele momento. Cala a boca, fica quieto, você está incomodando. Então, quando a gente está em busca de algo, realmente a gente vai encontrar as primeiras dificuldades em torno da gente, são as pessoas que estão em torno da gente. Muitas das vezes nos dificulta isso. Mas releve isso tudo, né? E segue adiante e persevera. Persevera como ele fez. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ouve, mas ele faz uma pergunta: que queres que eu te faça? As criaturas humanas, elas não sabem responder essas perguntas. O que queres que eu te faça? Muitas das vezes a resposta é a facilidade, né? É a facilidade. E ele não pediu para voltar a enxergar. Ele falou que eu veja. Ver é algo maior. Ver está além de enxergar. Porque você pode enxergar e nunca ter notado nada. Enxergar e não perceber a dor do outro. Enxergar e não ver dificuldades ao seu redor. Enxergar e nunca ter tido, através do olhar, compaixão por ninguém. Então, quando ele pede que veja, ele quer algo mais. Algo mais. Então, muitas das vezes, as pessoas querem as facilidades que não vão acrescentar, e sim prejudicar. Tem uma passagem aqui no Evangelho de um espírito que uma moça vai numa reunião mediúnica porque ela quer voltar a enxergar. E o espírito lhe diz, ele dá uma pequena explicação para ela, que ele pedia espiritualidade superior, que intercedesse junto ao caso dela, mas que ela repensasse, porque talvez ela não vendo as coisas no mundo físico, ela trabalhasse dentro dela recursos para que ela tivesse condições de visualizar as coisas espirituais. Quer dizer, porque através do olhar, muitas das vezes, você condena, você critica, só em olhar. Você cobiça, olhar, só através do olhar. Então, ver vai além, né? Às vezes a pessoa vê só pela aparência, né? Só pela aparência. Então, o cuidado que ele pede. Então, ele diz assim, na nossa marcha, né? No nosso caminhar, a gente tem que saber ver e saber pedir. Então, que possamos ter amadurecimento para isso, que essa lição nos traga uma pequena reflexão. Quem tiver o Fonte Viva em casa, é a lição 89. Dá uma olhadinha, dá uma lida com boa vontade. E vamos já pensar, se Jesus nos perguntasse: o que queres que eu te faça? Sermos de criaturas melhores, nos ajudar a ser mais perseverante, termos mais humildade, termos mais resignação, coragem para encarar a vida,
né? Motivação para o bem, porque ser bom é uma coisa, estar bom é outra coisa, né? Então, nós vamos ver que o Evangelho, ele nos leva a raciocínio cada vez mais. Então, nessa marcha da vida, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Agradeço vocês a atenção e o carinho. Vamos deixando aí o nosso forte abraço e o nosso muito obrigado.